Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Inovativa Experience 2021.2. É um momento final do Inovativa Brasil desse ano, Inovativa de Impacto, um evento que é resultado da união de vários atores do ecossistema, que é para fortalecer a inovação nacional. A gente construiu uma experiência repleta de oportunidades para conexões com parceiros, mentores, investidores e também corporações. Eu sou o André Ribas, atuo na coordenação do Inovativa na Fundação CERT. Desde já, gostaria de agradecer a participação de todos e quero conhecer, pelo menos, um pouquinho de vocês. Então, pessoal, deixe ali no chat o seu nome, de onde vocês vêm, o nome da startup ou instituição que vocês trabalham. Tá? Assim, a gente já começa a fazer um networking e trabalhar com as nossas conexões no Innovative Experience. Nós preparamos uma agenda muito especial para você hoje, que será um dia de conteúdos e bate-papo entre os nossos convidados. Amanhã vai ser um dia também cheio de conteúdos, onde a gente vai permitir que hajam várias conexões, interações entre você e os nossos convidados. Então, aproveite o máximo possível. Antes da gente começar, vou explicar para vocês rapidamente como funciona a nossa plataforma do Innovative Experience. Aqui vocês estão assistindo a programação da abertura. É uma das salas de programação que vão ser utilizadas ao longo de todo o dia. E à direita da tela fica o chat, no qual vocês poderão interagir ao longo da programação. E aproveitem, né? Eu acho que é um local legal de interação. No canto superior esquerdo, tem uma aba chamada Salas de Programação. Ela vai te direcionar para o hall do evento. E ali você vai conseguir acessar todas as salas que a gente tem aí com atividades que estão sendo realizadas. Tá? Ao lado dela, a gente tem uma aba chamada Atividades, onde constam os horários de todas as programações. E, por último, a gente tem uma chamada de atendimento, que permite que você entre em contato conosco para pegar algum auxílio que você precisa durante a realização do evento. Ok? Então, primeiro, Inovativa Brasil é um maior programa de aceleração de startups da América Latina. Tá? E, juntamente com o Inovativa de Impacto, ele é realizado pelo Ministério da Economia e pelo SEBRAE, tá? E com a execução da Fundação CERT. Tá? Agora a gente vai ver alguns recados aí de boas-vindas. Sejam bem-vindos ao Innovative Experience, esse grande evento que reúne empreendedores e empreendedoras, investidores e mentores de todo o Brasil. O ano de 2021 é de muita comemoração para todos nós do Inovativa. Batemos vários recordes. Chegamos ao número de 680 startups aceleradas e vamos concluir esse ano com mais de 330 startups conectadas com investidores, aquelas que tiveram a oportunidade de fazer seu pitch e apresentar sua solução inovadora. E é por isso que eu queria agradecer o papel de todos os voluntários envolvidos, primeiramente aos mentores, aos líderes de comunidade, aos agentes e os demais parceiros que fizeram e fazem do Inovativa o maior programa de aceleração da América Latina. Dividimos a programação do Innovative Experience em duas partes. A primeira, hoje e amanhã, será aberta a todos os interessados, onde trouxemos um conjunto de especialistas com temas de extrema importância para a sua startup. Já na segunda-feira, ele é reservado para as bancas de Demo Day do Inovativa Brasil e do Inovativa de Impacto Socioambiental. Será a maior banca da história do programa, em que 180 startups vão apresentar suas soluções para investidores e potenciais clientes. Desejo a todos um grande evento, aproveitem a programação e para você que ainda não faz parte do Inovativa Brasil, acesse nosso site e conheça mais. Olá, empreendedores, empreendedoras, gestoras de startups, empresários, empresárias, colegas participantes do programa Inovativa, esse grande programa de aceleração, parceria do Ministério da Economia com o SEBRAE. Eu sou Paulo Renato do SEBRAE Nacional e passo aqui para desejar um grande abraço e dar um grande obrigado a todos vocês que participaram do nosso ciclo de aceleração. E dizer que o programa continua agora na conexão com investidores, na conexão com o mercado, para que vocês façam mais negócios, cresçam suas empresas, cresçam o número de empregos no Brasil, gerem novas divisas. Esse é o nosso compromisso. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso na nova empreitada a todos vocês. Tchau, tchau. Para começarmos nossa tarde, tá? A gente vai ter um monte de conteúdos, boas reflexões e conexões. Eu vou passar a palavra para a Elisa Figueroa. Ela é gestora de expansão na CAT, Associação Catarinense de Empresas e Tecnologia, e ela irá mediar o nosso primeiro painel de inovação aberta, as dores da empresa e as dores da startup. Elisa, o show está contigo. Um abraço.
Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, André, aí, pela introdução. Eu sou Elisa, hoje estou como gestora de expansão do Midtech, a incubadora da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Sou facilitadora também de alguns processos de desenvolvimento de negócios e eu que vou mediar esse painel que se chama Inovação Aberta, as dores da empresa e as dores da startup. Então, para começar com tudo, essa programação de hoje do Innovative Experience, é com muita honra que eu convido Marcos Medeiros, Community Manager da Ambev, Paulo Tenório, CEO e co-founder da Tracto, e Felipe Maruyama, que é diretor de operações do Ideia Gov, para falar sobre inovação aberta. Sejam bem-vindos, muito obrigada aí pela presença de vocês. Gostaria então que vocês se apresentassem com mais prudência e com mais detalhes, que eu fiz uma introdução ainda muito superficial, mas muito obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde. Vamos lá, Marquinhos. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você vai assistir esse vídeo. Mas, bom dia para todo mundo, boa tarde, eu sou Marcos Medeiros, trabalho como Community Manager na Ambev, estou aqui pelo menos desde março do ano passado, cuidando do relacionamento com o ecossistema de startups. Sou de Teresina, Piauí, mas atualmente moro em São Paulo, estou rodando pelo Brasil um pouquinho, e vai ser um excelente momento compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa experiência de inovação aberta, de relacionamento com a comunidade. Vai estar um prazer aqui batendo papo com a Elisa, Felipe e Paulo. Obrigada, Marcos. Só lembrando que a Ambev foi eleita Corporate do Ano, hein? Exatamente, a gente acabou de pegar o prêmio lá no JP Awards, foi um prazer. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, então eu vou começar. Pessoal, meu nome é Paulo Tenório, eu sou o CEO e fundador da Tracto. A Tracto é uma plataforma de design, a gente ajuda profissionais, empresas de todos os tamanhos, inclusive corporates, a reinventar a sua jornada de design. Acabei de realizar agora um evento também que mudou totalmente a dinâmica da Tracto, foi o primeiro evento presencial no Brasil. E eu trago isso porque um dos parceiros da gente de corporate estava com a gente lá no palco do evento, que eu vou falar um pouquinho mais, e a ideia de trazer a educação e a transformação para o business da Tracto agora fez com que a gente ampliasse, além de um software, e isso ajuda muito nessa integração com o mundo corporativo. Mas estou aqui para aprender com isso. Marcos, a gente conversou já há bastante tempo, então, Felipe e Elisa, um prazer estar com vocês aqui, tá? Bem, e aí, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer aí toda a equipe aí do Inovativa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Um prazer conhecer Marcos, Paulo, Elisa e toda a equipe que tem organizado esse evento. Bem, meu nome é Felipe, eu sou diretor de inovação e governo do Impact Hub, eu estou à frente das operações do Ideia Gov, que é o hub de inovação aberta do governo do estado de São Paulo, né? Tenho dedicado A gente já sabia que o Felipe ia dar uma trava. Ele avisou já há um tempinho que ele está no local que a internet não está muito boa, né? Qualquer coisa a gente cobra aqui o Felipe quando ele voltar. Exatamente. Isso aí. Isso. A instabilidade é o ambiente remoto dando sinais de que está na hora da gente fazer só coisa presencial mesmo. Normal. Sabadão da internet. Gente, então vou aproveitar aí um pouco da estabilidade da internet de vocês dois, de Marcos e Paulo, para direcionar então a primeira pergunta aí a vocês dois. Eu queria entender, então, primeiro eu gostaria de entender tanto sobre a perspectiva da corporate, aqui representada pelo Marcos da Ambev, quanto sobre a perspectiva da startup, aqui representada pelo Paulo. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam quando tratamos de inovação aberta? É falta de maturidade da gerência de inovação da corporate, ou falta de maturidade da própria startup? É dificuldade com o scouting? É busca incessante pelo match perfeito? Quais são as maiores dificuldades que vocês dois enfrentam hoje? Quer começar, Marquinhos? Rapaz, eu posso falar um pouco das nossas últimas experiências, assim, porque a gente tem aqui, o nosso time de inovação, ele está dentro da área de tecnologia da companhia, tá? E aqui a gente faz um relacionamento muito constante com o ecossistema. A gente tenta estar sempre presente com os principais hubs de inovação do Brasil para que essa dificuldade de scouting seja cada vez menor, né?
a gente tenta sempre também estar muito presente da comunidade interna que contrata startups, né? A gente tem um universo aí de 33 cervejarias pelo país, mais de 100 CDDs, e essa galera precisa inovar e às vezes a gente não sabe. O detalhe específico de uma planta tal lá longe. Então, a gente tenta montar aqui e deixar cada vez mais ativa uma comunidade interna de pessoas para que a gente veja cada vez mais claros os desafios que estão rodando. Assim, a gente faz com que fique muito mais fácil a gente ter acesso aos desafios e poder jogar no ecossistema. Do outro lado, a interação com o time de compras ela é muito constante, porque a gente sabe que hoje, dentro das corporações como um todo, o processo de pagamento costuma ser mais longo, né? E para startup não dá. Às vezes você está ali, isso custa a vida de uma startup, esperar um tempo de pagamento, dependendo do tamanho da startup. Então, a gente tem uma interação hoje com o time de compras muito clara para que, sei lá, no cadastro de fornecedores da Ambev hoje, você pode ir lá selecionar essa startup, isso cai para a gente lá no cadastro e a gente já consegue dar uma agilizada, sabe? Alinhamento com a grande gestão, isso faz muita diferença. Então, a gente, no final do ano passado, fez uma espécie de roadshow interno com todas as vice-presidências, explicando direitinho como é que é o processo, o que a gente está fazendo, que dá para ser mais rápido, case de sucessos internos, case de insucesso por motivos de uma má prática, né? E assim, a gente foi cada vez mais trazendo maturidade para o nosso time para que essas dores de inovação aberta sejam cada vez mais amenizadas. Bom, Marcos, e até uma coisa, sabe, Elise e Marcos, eu tô na outra ponta, né? A ponta da startup, que é a ponta em tese mais fraca, mas também é a que promove a maior transformação dentro de uma corporação quando entra, né? O Marcos já vem do nosso universo. Eu comecei esse processo de vender para corporate e ninguém sabia até a apresentação do último sábado, que era, a gente vem trabalhando tem um grupo chamado Grupo Santillana, que a gente iniciou o trabalho em dezembro de 2018. Teve uma pessoa dentro dessa grande empresa. O Grupo Santillana ele é uma rede de educação gigantesca, é um grupo espanhol que tem outros braços. Aqui no Brasil ele é dono da Editora Moderna, vários selos educacionais, e eles tinham uma dor, que era assim, eles precisavam distribuir o material de marketing deles com essas mais de 2.500 escolas pelo Brasil, e eles estavam fazendo tudo de forma, mandava Photoshop, PowerPoint e tal. E a gente não vendia corporate, a gente era B2C, focado na venda de assinatura. Aí a gente começou a conversar, foi o Wagner Kendi que levou a gente até lá, através de uma aproximação feita do Léo, que era do Filho Sem Fila, que agora é o School Garden, que fez essa aproximação. Eu gosto de fazer essa jornada inteira porque o começo nem a corporate sabia contratar startup, nem a gente sabia vender. Então, o que foi que eu fiz? Falei, gente, não tem condições de escalar uma coisa dessa até aprender. E a gente passou meses trabalhando na adaptação do software para atender aquela demanda. E isso é o custo que o Marcos estava falando, quando tem uma demora muito grande no fluxo de pagamento. Nem toda startup consegue. Como a gente já tinha um segundo modelo de negócio, eu falei, cara, vamos investir. E acaba que é o inverso. Essa é a parte mais bizarra da relação entre startups e corporates. Ao invés da corporate investir no pequeno negócio, o grande negócio com bilhões de faturamento acaba que a startup investe. E nessa relação com a possível tentativa de compra. E eu não vejo isso como uma malícia da corporate e tal. Não vejo isso como uma tentativa de sugar o pequeno ou qualquer coisa parecida. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, eu estou confortável na minha posição grande aqui de contratante e eu não tenho uma verba alocada, porque tudo, quando a gente vai para um modelo de governança corporativa, cada real que sai de lá, ele tem que passar por uma caneta, tem que ser pré-aprovado, tem que ser prestado contas. Isso, quando a gente está falando sobre fazer... Eu faço isso na Tract, então imagina uma grande corporação. Então eu até compreendo, mas assim... Aí vem pessoas como o Marcos, vem pessoas como o André Golfeto do iFood, que eu falo já, e aceleram todo esse processo. Então, com esse cliente, a gente rodou 2 anos até a gente começar a expandir um pouco esse modelo. Quando a gente aprendeu, a gente formatou o produto, aí a gente aprendeu a vender para corporate, chegou corporate, olha, a gente tem esse modelo aqui, deixou uma parte customizável e começou um relacionamento. Mas foram 2 anos que eu passei a aprender. Eu poderia estar muito mais avançado, mas eu não tinha capital o suficiente para dar esse passo. Então, quando a gente fala sobre essa integração, sabe, a maior dor começa na falta de um capital para um projeto piloto. O que a gente chama na corporate chama POC, né, que é prova de conceito. Geralmente,
as empresas tradicionais fazem POCs que não pagam. Então, eu faço uma prova de conceito que eu não quero pagar. A startup não tem condições de bancar aquilo dali, até porque se você pensar na relação comercial, independente de ser corpo, se são duas empresas, você diz, olha, faz aí de graça que se eu gostar eu pago. A gente nunca faz isso, né? Isso é uma prática que o trabalho que o Marcos está fazendo, o trabalho que o Andrei está fazendo dentro do iFood, é transformar essa cabeça dos executivos e empresários e aí desenvolver junto a inovação. Aí a inovação aberta acontece, porque não adianta a gente esconder esse pequeno fato da relação comercial, porque, na verdade, a grana é o fator determinante no meio para a relação acontecer. Eu estou querendo vender para uma corporate para ganhar mais dinheiro. A corporate quer contratar os nossos serviços para também entregar um serviço com mais qualidade e, porventura, ganhar mais dinheiro. Então, quando a gente separa toda a conversa de inovação aberta e foca na grana, o problema, na minha opinião, ele fica pequeno. Eu tenho conversas bem transparentes com os gestores, sabe? Assim, e isso, se eu estiver me estendendo, podem me interromper, tá, pessoal? E isso comigo, eu converso muito. Quando a gente começou a escalar, a gente teve um approach do iFood. Aí imagina, pô, o que é que um negócio de comida tem a ver com design? E quando você vai entendendo, a dor dele era a mesma. Poxa, eu preciso ajudar os restaurantes a criar o material de marketing com mais facilidade. E a gente não estava preparado para, ter uma conversa dessa ali. O Andrei Golfeto, cara, eu preciso mencionar o nome dele, porque ele veio do mundo de startup antes, ele veio de aceleradora, veio de tudo. Então, quando ele chegou com a gente já chegou assim, ó, Paulo, essa é a dor, essa é a base, a gente quer começar a desenvolver esse projeto, a grana... Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho, peraí. Deixa eu voltar aqui minha câmera. E aí ele começou uma coisa que foi assim, ele disse, olha, Paulo, eu quero com você começar essa relação, mas a gente tem que fazer funcionar. Funcionou, a questão de grana vem na sequência. A gente fez um custo da POC, eles pagaram o custo dessa POC e a gente começou a desenvolver. Sendo que, vencida a barreira do financeiro, entrou uma outra barreira, vamos chamar assim, que foi, cara, movimentar o iFood para fazer acontecer. Por exemplo, para colocar um banner em algum local da ferramenta é uma novela. Vocês não têm noção que isso demora mais do que no governo se você tentar tentar uma licitação, cara. Então, eu digo, olha, a governança ela é ótima, mas ela também engessou. Então, olha, sou totalmente empático com o Marcos, com o Andrei, porque quando os caras dizem, Paulo, a gente vai tentar, eu estou com 6 clientes corpos agora, rodando POCs, que a gente ia fazer um banner para colocar em uma dessas plataformas. Literalmente, a gente está 45 dias esperando isso. E eu digo, minha gente, me deu esse código aqui, pelo amor de Deus, que eu boto esse banner para você ir lá. Mas é a burocracia que leva. Então, minha opinião é assim, a primeira dificuldade, a POC gratuita, que isso tem que ser uma prática que tem que acabar. Não há necessidade da grande empresa fazer isso com a pequena empresa. Aí, me desculpe se eu estou sendo um pouquinho mais grosso, mas é a inabilidade do gestor de escolher projetos que realmente tem fit e botar o dele na reta para dizer, olha, eu infelizmente gastei 500 pau fazendo cagada aqui dentro. Então o cara quer transferir isso para startup. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Isso é muito sacanagem com a empresa que está começando. Então a primeira dificuldade é essa. A segunda é ter um gestor do lado do corporate que ele entenda a startup. E aí é o desafio da gente como comunidade, né, tá capacitando. Então, pô, graças a Deus, Marcos Ambev, Andrei Golfeto no iFood, que outras empresas tenham. Eu fazer um parênteses para encerrar. A gente terminou, olha que interessante, a gente terminou contratando o Wagner Kendi, que era CIO do Grupo Santillana, para vir liderar o nosso projeto de educação aqui na Tracto, porque ele viu oportunidades do outro lado, aí a startup também, eu disse, cara, vou trazer o cara do corporate para cá. E aí a gente também, eu acho que do lado da startup capacitar a sua equipe para saber lidar com processos burocráticos, ter todas as certidões, o que precisa, LGPD, que agora os advogados estão exigindo mundos e fundos. Então, é um jogo dos dois lados. Assim. Desculpa se eu me estendi, mas é para tentar passar uma geral dessas dores, porque são dores que eu estou vivendo nesse momento, tá? Perfeito, Paulo. Acho até que tangibilizou também na prática, né? Deixou um pouco mais tangível como que funciona esse processo. Até por isso que eu perguntei também essa questão de maturidade de gestores, maturidade de mindset mesmo, porque não adianta tentar infiltrar ou implementar a qualquer custo um processo de inovação aberta se ainda não existe um quê de maturidade. Precisa diagnosticar mesmo, tanto o segmento da corporate quanto a própria startup. Bom, Felipe, fica à vontade para se apresentar mais uma vez. Sei que
sua internet aí estava um pouco estável. E aí eu já vou endereçar então minha primeira pergunta para você. A gente estava falando um pouco de desafios de inovação aberta, tanto sobre a perspectiva de corporate, quanto sobre essa perspectiva da startup. Até o Paulo ilustrou bem aí como que funcionam os processos que ele está passando agora efetivamente aí na prática. Então, para o seu segmento, assim, quais são os maiores impasses, os maiores obstáculos, os maiores reveses que você encontra aí para implementar inovação aberta na gestão pública? Assim, se existem muitos impasses de ordem burocrática, o Paulo já falou um pouco aí dos impasses de ordem burocrática, tratando-se de iniciativa privada. Como que é isso no setor público? Bem, pessoal, antes de mais nada, né, olá todo mundo, eu acho que essa questão do ao vivo e do online deve ter esses desafios, peço desculpas aí por ter caído, retornei, né, e gostaria de reforçar meus agradecimentos para toda a equipe do Inovativa, né, é um prazer estar com você, Elisa, Marcos, Paulo, e agradeço a toda a equipe aí que tem organizado esse encontro. Bem, meu nome é Felipe, sou diretor de Inovação e Governo do Impact Hub, e atualmente eu estou à frente da coordenação geral do IdeaGov. Para contextualizar, o IdeaGov é o hub de inovação do governo do Estado de São Paulo, do qual tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Governo e a Procuradoria-Geral do Estado como órgãos executores dessa política, e do qual tem o Impact Hub, por meio de uma chamada pública, o órgão que operacionaliza essa política, né? Basicamente, de forma bem sintética, o IdeaGov ele busca encontrar soluções inovadoras no ecossistema que possam ser direcionados e implementados dentro para resolver desafios de interesse público. Tá? Então, de forma bem sintética, esse é o IdeaGov. E aí eu vou pegar já a sua pergunta, Elisa. Interessante, né, o que o Paulo trouxe ali, a questão dos desafios, né, para você fazer inovação aberta com startups, junto com o mundo corporativo e grandes corporações. Tá? Um primeiro ponto, um disclaimer que eu queria até trazer aqui para discutir, é que o IdeaGov ele foca muito em soluções inovadoras. Né? Então, é um programa de inovação aberta bem ampliado, do qual busca soluções inovadoras, sejam startups ou não. Né? No geral, acabam vindo muito de startups. Tá? Até porque, como a gente tem algumas características, são desafios que não são soluções que vão precisar ser customizadas, tem alguns aspectos bem particulares, as empresas, as startups, no geral, têm uma menor aversão ao risco, elas têm uma flexibilidade muito maior para adaptar suas soluções, e isso consegue ser aderente a alguns desafios de interesse público. Mas, até pegando esse ponto, Paulo, eu achei muito interessante a fala dele, porque eu acho que existe um aspecto, né, e até um estigma, que trabalhar com o setor público é sempre complicado. E assim, não vou esconder que existem suas particularidades. Né? Trabalhar com o setor público é assim como trabalhar com o setor privado de grandes empresas. Eu acho que a grande questão que a gente tem que discutir, talvez, é justamente não fazer uma questão de sobreposição de conceito do que é inovação aberta no setor privado e o que é inovação aberta no setor público. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Né? As práticas e os processos são diferentes. São estruturas organizacionais diferentes, são instituições com regras diferentes. Então, no momento que a gente simplesmente fala, vamos fazer inovação aberta no setor público, como fazemos no privado, as chances de criar frustrações é muito grande, né? E isso eu não estou nem falando que é pior ou melhor, estou falando que são diferentes, tá? Então, feito essa ponderação, o que eu trago é assim, trabalhar com o setor público, existe alguns aspectos que são particulares. O setor público ele é regido por um conjunto de regras, que são as leis, os decretos, portarias, o que for. Essas regras, elas acabam, de certa forma, criando algumas questões que fazem com que o processo de implementação das soluções inovadoras talvez sejam um pouquinho mais complexas e diferentes, mas, ao mesmo tempo, você possui algumas questões que são bastante interessantes. Né? Você tem um potencial de escalar a solução muito rápido, justamente porque o número do setor público geralmente é muito grande. Né? Então, um exemplo disso, até num projeto que a gente tem desenvolvido relacionado ao SUS, em outro projeto com o Impact Hub, a gente levantou um dado. Né? Então, por exemplo, só de pessoas que são atendidas pelo SUS no Brasil, são 150 milhões de pessoas. Né? Esse número vocês pegam um volume disso, né? 150 milhões de pessoas, dificilmente, ou raramente, ou se existe alguma tirando coisas de outros países, atende um número tão grande de pessoas. Então aí vocês pensam, como se inova num contexto onde os números são muito grandes? E aí existe também as questões de aversão, né? Porque quando a gente discute, né, e aí existe uma máxima que surgiu muito na administração pública, né, que inovar na administração pública é justamente a rigor, né, inovar é quase a rigor e contra a própria lei. E isso eu não estou falando que é ilegal,
mas você inovar é tentar buscar formas novas e até de interpretar o que está vigente na lei. E aí você coloca em risco os próprios, você coloca, quando um servidor vai buscar inovar, essa pessoa que ela acaba, de certa forma, arcando com os potenciais erros e fracassos do próprio processo de inovação. E quando eu falo a pessoa, é a pessoa literalmente no CPF, né? Então eu trago toda essa discussão aqui, porque inovar no setor público tem seus desafios, e principalmente nos últimos 5 anos, tem se focado cada vez mais na consolidação de programas que buscam facilitar e operacionalizar o arcabouço jurídico no Brasil. E a grande questão é a operacionalização desse arcabouço jurídico. A gente já tem lei, o que for, já tem um arcabouço jurídico bem sólido no Brasil. Eu diria, no âmbito da inovação e implementação de soluções inovadoras, bastante arrojado, né? Agora a questão é, como é que a gente operacionaliza isso? E a operacionalizar no setor público é complexo, porque, de fato, sem essa, vou colocar com esses termos, né, nem entrando no juridiquês, mas com a jurisprudência acontecendo, você começa a mitigar as incertezas para que os servidores façam. Então, eu diria que o maior desafio hoje em dia é, existe um arcabouço jurídico, vamos operacionalizar isso, o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, agora o marco legal de startups que começa a vir com força em vários lugares, o novo PL de licitação que vai começar a entrar em vigência ano que vem. Então, todas essas possibilidades, elas vão abrir um horizonte muito interessante, mas que é necessário, de fato, desbravar e conseguir criar o fluxo estruturado em cima disso. E, de novo, quando a gente fala setor público, a gente não pode esquecer que são mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil, vários estados, nível nacional, então assim, essas estruturas subnacionais, elas são muito distintas, e a partir dessa estrutura, a gente não pode falar, vamos inovar no setor público, não, o setor público é muito variado, e aí a gente vai ir desde estruturas extremamente inovadoras, dos quais vocês certamente ouviram falar, Fiocruz, Instituto Butantan, Hospital das Clínicas, até estruturas que eventualmente não têm capacidade inerente ali para fazer processos inovadores que possam ter tecnologia como base. Então, é muito distinto. Então, assim, o setor público, assim como a gente fala do ecossistema de empreendedorismo privado, ele é diverso e múltiplo, e a gente tem que considerar isso no nosso radar, e por isso que é tão desafiador e também tão bacana inovar no setor público. Desculpa se me alonguei também. E até, deixa eu só completar aqui, Elisa, desculpa, só eu completar, Felipe, mas até desculpa eu falar aquele do lance poder público, porque realmente mas a minha comparação era o inverso, tá? Era dizer assim, cara, como pode, né? Todo mundo fala da iniciativa privada e para fazer as coisas é uma novela gigantesca. Aí o aprendizado que eu tive foi, assim, são pessoas que conhecem as regras do jogo, por exemplo, o marco legal das startups, que já facilitou o processo de licitação, que cria zona franca dentro do poder público, a mesma coisa, mas tem gente que dentro da própria empresa, eu acho que o Marcos pode até falar melhor sobre isso, desconhecem os mecanismos de contratação e a dinâmica de contratação de possibilidades, sabe? Então, o entrave, na minha opinião, eles não são nem, muitas vezes não é nem a lei, são pessoas. Aí eu sempre acredito muito nessa transformação interna, sabe? E aí, ao mesmo tempo, as startups também, que não é a gente que está assim só apontando o dedo para a falha, né? A gente, principalmente CEOs e quem está no financeiro, CEOs e tal, precisam se educar para fazer negócio com enterprise. Assim, eu estou dizendo que eu estou há 4 anos fazendo isso agora, e agora que eu estou começando a entender. Olha só, você vê a dinâmica. Mas você está certo, Felipe, não é não. E eu até fiz um comparativo, a gente conseguiu fazer negócio mais rápido com a prefeitura aqui de Maceió, do que porque tem um prefeito que é super à frente, que foi ele que foi relator do marco legal das startups, então a gente conseguiu contratar. Então, só para reiterar, foi o inverso, viu? Que aqui eu digo, pô, como é que pode o corporate demorar tanto? E aqui eu já passei por casos de startups pedirem na primeira reunião, tipo, mandarem propostas na primeira reunião ao vivo de centenas de milhares de reais, e também de pessoas que já pediram POC gratuita na primeira reunião. Então, a gente tem um processo aqui de educação muito, muito certinho, assim, sabe? Em fazer com que cases de sucesso e de insucesso sejam compartilhados costumeiramente entre as pessoas que se relacionam com startups. A gente tem uma série de documentações que a gente entrega para essa galera, para que a gente sabe que existem times que são muito acostumados a trabalhar com startups e times que querem, mas não são acostumados. Então, a gente bota essa galera para conversar para que as coisas sejam um pouco mais fluidas.
Faz parte até do processo de inovação a gente mitigar essa mindset de que é difícil contratar com o governo, né? A gente, até por experiência assim, do ecossistema catarinense e do próprio Midtech, ele é incubadora hoje que eu estou trabalhando, assim, eu não tenho uma startup em B2G, nenhuma. E hoje nós somos mais de 60 startups na rede. Então, ainda existe um quê desse mindset ainda retrógrado, né? Conservador, de que é difícil contratar com o governo. E Elise, eu tenho até completando isso que você falou, se eu como founder, se eu menciono que eu estou iniciando um projeto e eu faço uma projeção de crescimento baseada em fechamento com contratos públicos, os investidores e stakeholders já dizem para não fazer. É assim, é na tora, só para vocês saberem. Isso aí é os bastidores sem filtro, tá? Ó, não vai. Tipo, ó, Paulo, nem conta. Por exemplo, a gente tem um projeto de educação que a gente quer levar a Tracto para todas as escolas do Brasil. E aí tem um modelo de negócio, pô, super confortável e tal. Aí começam os poréns, mas vai trocar a administração, aí o seu modelo vai perder, então sua receita e tal. Aí começam, e aí o founder, ele é bombardeado disso. Aí acaba que vamos dizer, essa cabeça, nessa forma de pensar, ela é construída com essas negativas lá. Então vale também, sabe, um outro ponto interessante, assim, porque a maioria das empresas são SaaS. Então, quando a gente está falando, e o modelo de contratação de administração pública, ele não permite contratos vamos dizer, que você não consiga interromper. Então, você faz projetos anuais e a forma de pagamento é muitas vezes antecipada. Ou, sei lá, às vezes faz um installment assim, mas geralmente é assim, ó, tá aqui alocado 1 milhão para esse projeto. A startup recebe 1 milhão, ela pode até dividir em 24 meses de alguma coisa, mas ela já recebeu aquele milhão. Aí, para fazer de novo, ela tem que ser recontratada lá na frente. Então, o modelo SaaS, infelizmente, não existe ainda, que seria a adição que eu faria no marco regulatório, que é modelo SaaS transparente, que permitisse a gente poder ter mecanismos de avaliação. Aí isso, sabe, Elisa e Felipe, isso às vezes faz com que o founder desista de dar um passo, porque diz, cara, vou ter que fazer a recontratação toda de novo daqui a um ano. Aí isso é fogo, assim, sabe? Mas também, assim, eu vejo solução, não vejo isso como um muro, não. Isso é só uma barreirinha que precisa ser vencida, tá? Não, eu acho que tem um ponto interessante nisso aí, né, que a gente levantou aqui, que eu acho que é a questão também, eu acho um dos grandes, e trazendo um dos grandes desafios, eu acho parte desses programas como o IdeaGov, eu acho que o projeto que tem, o programa EITA, né, que surgiu forte em Pernambuco, o Iris Lab, que tem no Ceará também, eu acho que muitas dessas iniciativas, elas fazem uma coisa que eu acho fundamental dentro da estrutura do setor público, que é, na verdade, mais do que fazer inovações pontuais, é tentar sistematizar o processo de inovação e tirar o grau de personalismo nisso. Eu acho que esse é o grande desafio atualmente. Por mais que, obviamente, a gente tenha gestores que são mais ávidos pela inovação, isso também no setor privado, né, eu acho que o grande passo agora é justamente como sistematizar esse processo estruturado de inovação e inovação aberta, né? Eu vou falando de inovação um pouco mais ampliado, mas como essa estrutura, esses processos internalizados pela administração pública, é bem possível que mitigaria muito das coisas que a gente discute aqui, como perda de conhecimento, como é que as coisas vão se sedimentando. É lógico, isso faz parte das mudanças naturais do setor público, né? Com as eleições e coisas do tipo. Mas esse eu acho um grande desafio, né? A transição entre governos, como é que você mantém minimamente parte do conhecimento para a gestão que está chegando, sem, de certa forma, fazer um desmonte em relação a práticas. E a inovação, ela acaba, de certa forma, sofrendo bastante disso, justamente porque, às vezes, a colheita dos resultados não são imediatas, são colheitas que vão demorar um pouco, e às vezes naturalmente vai transitar entre diferentes tipos de governo, e aí eu acho que esse é um grande passo importante, e alguns programas como esses começam a se consolidar e fazerem essa transição de forma bastante saudável e arrojada para justamente ir conseguindo, consolidando políticas e programas de inovação e inovação aberta, nesse caso, para ir realmente não perdendo muito dessa construção, sabe, dos aprendizados. E sem isso, é basicamente recriar do zero muita coisa e, de fato, você acaba realmente derrapando e não consolidando iniciativas de contato com o ecossistema. Boa, Felipe, você chegou a levantar aí, falou um pouco de resultados. Aí queria até fazer um comparativo aqui. Quais os principais indicadores que vocês usam para mensurar se a inovação aberta teve êxito ou não? Quais são as métricas que vocês usam, vocês três aí, para a gente ter uma ideia?
Métricas de... Eu posso, Fala, se Paulo. for do meu lado, assim, com a Tracto, é o sucesso da POC. A gente já fez POCs que não deram certo, então a gente faz uma análise para entender onde nasceu o problema, né? E a gente descobriu que nem sempre o problema estava na Copa, a gente realmente não conseguiu atender a tempo, a gente teve projetos que falharam com grandes corporações, porque depende muito do approach. Tem approach predatório e tem approach mais de consolidar uma parceria comercial, um projeto à frente. Os approaches predatórios, eles geralmente têm intenção de compra da startup no futuro, que parece ser uma boa, mas isso também coloca vários gatilhos que impedem erros no processo de aprendizado. Então, a gente foi colocando, eu coloquei metas muito bem definidas, assim, né? Eu não sigo temporalidade, porque o tempo, às vezes, de uma POC, ele é diferente do quando a gente vai rápido para o mercado, mas a gente definiu o seguinte, o que é o sucesso de uma POC? Por exemplo, eu tô com um agora, iniciando com a HostGator, que a gente vai divulgar publicamente. Então, essa POC que a gente está fazendo ela começa com uma hipótese, né? Será que se a gente implementar esse produto aqui, a gente vai obter esse resultado? Define os KPIs claros, sem ser nada megalomaníaco, mesmo com uma base de milhões de usuários, a gente foca nos primeiros 100 clientes satisfeitos usando aquela plataforma. Então, até uma sugestão que eu dou para quem estiver escutando a gente, estiver conversando com startups, assim, não pensa em números absurdos. A gente faz isso, validação startup. Então, a gente faz uma validação pequena, acompanha esse grupo de pessoas e aí diz, beleza, isso é um sucesso que a gente obteve. Foi assim que a gente fez com todos os clientes que deram certo. Todos os clientes que não deram certo, havia uma expectativa da corporate que era, a gente vai causar um impacto imediato. Eu falo, gente, isso aqui é um processo que às vezes demora meses para encaixar. Eu percebi essa diferença. Então, para mim, o sucesso, ele vai definido quando a gente define fases. Vamos fazer os primeiros 100, daqui a pouco, vamos expandir um pouquinho, vamos abrir a base para 500 pessoas. iFood foi desse jeito, Santillana foi desse jeito, HostGator está sendo desse jeito, assim, a gente está com Mafre, enfim, a gente hoje já está com 30 clientes corporates que estão trabalhando com a gente. Então, a gente já deu para aprender, tipo assim, como é essa mecânica. Então, na minha opinião, para startups que estejam assistindo, definir KPIs curtos, pequenos, atingíveis, e aí desestressa o processo de pegar milhões, como o Felipe estava falando, vamos pegar do SUS, milhões de usuários, cara, vamos pegar os primeiros 10 mil, vamos ver se pelo menos 1.000 desse cadastro, vamos ver se 500 ficam ativos, vamos ver se 100 se engajam, aí tem uma métrica e vai. Então, eu acho que uma métrica mais de startup seria, na minha opinião, mais clara para fazer, o que tem ajudado a gente a até desacelerar da animação. Poxa, esse cliente vai trazer para a gente receita X. Aí a gente vai vendo que, não é bem assim. Que aí, e aí ver se tem fit ou não tem fit, né? Essa, para mim, é como eu tenho trabalhado hoje, tá? Total. A gente costuma falar aqui que as provas de conceito, né? As POCs, elas devem ser pequenas, rápidas e de curto prazo, né? Para que a gente consiga, ali, nesse espaço de tempo reduzido, provar conceito. Métricas, claramente, como o Paulo falou, devem ser coisas a se olhar com muita constância. E a gente precisa ter todas as áreas envolvidas, né? Aqui, antes da gente rodar um piloto, a gente vai conversando com todo mundo para que a gente alinhe muito bem financeiro, a área de execução, a startup, né? E pensar que aquilo ali ser feito de modo a pensar numa replicação sempre, né? Se a gente faz uma prova de conceito que a gente está pensando num universo muito pequeno, numa área muito específica, e não tem capacidade de execução, de escala, talvez a gente não esteja dedicando o melhor tempo possível, não está fazendo a melhor prova de conceito possível. Então, garantir que a gente tem alinhamento prévio com todas as áreas melhora sempre nossas chamadas. Então, recentemente agora a gente fez o lançamento do programa Além, né, que é um programa de cocriação de novos negócios com startups mais maduras, para que a gente faça provas de conceito e criação de novos produtos com a Ambev, né? A gente faz uma espécie de roadshow com toda a grande liderança, com as vice-presidências, falando que vai ter, pegando indicações de áreas que estão com necessidades, a gente levanta todos os desafios, garante que a gente vai fazer scouting para aquilo e a gente devolve para poder rodar a POC no programa, garantindo que vai estar somente para aquilo, né? Porque se não tiver somente para aquilo, fica muito complicado de executar depois. Então, a gente precisa sempre garantir que aquela área de negócio, antes de rodar a POC, tem grana para poder pagar aquilo, para não cair naquela velha história de POC gratuita, né?
Então, sabendo que essas provas de conceito, elas vão fazer parte da estrutura de negócios dessa área de negócio parceira, as coisas ficam mais fáceis. Porque se de alguma forma a gente fez um alinhamento com a grande gestão, a gente consegue botar essa prova de conceito ou essa interação com a startup de um modo geral na meta do time. E se é a meta do time, eles vão fazer a prova de conceito da melhor maneira possível, né? Então, não é só conversar com a área de negócio, é conversar com a grande liderança daquela área também, para que essa interação seja usufruída da melhor forma, porque são muitos pilotos que a gente está fazendo hoje. Aqui, o nosso time de inovação ele tem meta de potencial de receita, então a gente sempre calcula com os nossos times parceiros, com o nosso time de CVC, não que a intenção seja comprar, mas porque a galera tem uma estrutura de mapeamento de potencial de receita muito boa, quanto que a gente pode levantar de potencial de receita com startups. Então, a meta não está na quantidade de pilotos, e sim na quantidade de receita potencial ou de saving potencial, economia potencial no relacionamento com as startups. Assim, a gente consegue trazer muito mais maturidade para a execução. Não, legal. Eu acho que, assim, no âmbito do programa EDAGOV, né, eu acho que como ele é multifacetado, tem várias iniciativas dentro dele, eu acho que eu até vou focar bastante no programa de inovação e governo, que é quando a gente pega os desafios de algumas pastas, e a partir desses desafios a gente faz mais ou menos o que o Marcos e o Paulo trouxeram, né, a gente faz as provas de conceito no ambiente controlado, no geral, né, mas que tenha certa interação com a população, justamente para validar se aquele piloto ele tem as condições para, de fato, ser implementado pelo órgão demandante e, a partir disso, ganhar uma certa escala, né? E aí, o que a gente geralmente tem feito é justamente assim, como resultado dessas POCs, a gente tem uma relação muito próxima com as pastas demandantes, tá? Então, o IdeaGov, ele sempre se coloca como... Ele é um programa que apoia outras pastas, né? Mas a gente não é uma consultoria, né? A gente não faz para as outras pastas, a gente trabalha com. E isso é fundamental, porque eu acho que até pegando o gancho do Marcos, sem o envolvimento do que a gente chama de alto escalão da pasta demandante, que seria o gabinete, os órgãos que realmente vão ter a assinatura de uma potencial ordenação de despesa, e sem o envolvimento da equipe técnica, inviabiliza qualquer processo de pilotagem e potencialmente de implementação no futuro. Esse envolvimento ele é fundamental do início de mapeamento do desafio que a gente faz lá na ponta, porque a gente realmente acaba selecionando desafios que fazem sentido estar no programa, ou seja, aqueles desafios que eles têm que ter uma solução tecnológica e que gere inovação, né, e que seja inovadora também. Então, não é todo desafio, porque isso acaba se confundindo muito forte dentro do setor público, de buscar soluções que já são de prateleira, e aí existem outros processos de compra que já são até altamente consolidados aí, então a gente foca nesse ponto, e aí os resultados da POC, eles são acompanhados pela equipe técnica. Então, assim, se eles performarem, tem um plano de trabalho que é seguido, realmente, a gente acaba seguindo bem, e geralmente como acaba rolando mais de uma POC, acaba 2, 3 POCs ao mesmo tempo, existe uma característica de comparação, de comparatibilidade em relação a essas soluções que estão sendo implementadas naquele ambiente. Então, um exemplo que a gente trouxe aí recentemente, que está basicamente entrando nas acesso finais, era, por exemplo, o projeto de UTI Conectada, que buscava integrar diferentes tipos de equipamentos técnicos dos leitos hospitalares, né, a partir de uma solução que pudesse trazer um dashboard único a partir de vários equipamentos. Era esse desafio, basicamente, para não expor o corpo clínico no contexto da Covid, na época, né, a doença ser um processo muito mais eficiente e coisas do tipo. E aí foi preparado um ambiente de pilotagem dentro do Hospital das Clínicas exclusivo para esse piloto. Então foi mobilizado 6 institutos de pesquisa, 36 leitos de UTI, e aí essas duas empresas que foram selecionadas, elas começaram a validar essa POC. E aí o corpo clínico e o corpo técnico do HC, junto com a gente, ficou analisando as condições ali, se aqueles pilotos eles estavam performando ou não. E aí, a partir disso, tem uma avaliação no final que analisa essa performance a partir dos critérios técnicos da própria equipe técnica, e a gente avalia ao final se aquela POC ela faz sentido ou não para direcionar os encaminhamentos possíveis. Como eu trouxe, no setor público, a compra é uma possibilidade, mas existem outras formas, como acordo de PDI, né, existem outras formas de subvenção que a gente acaba também atrelando dentro desse programa. Então, eu diria que para o piloto, essa dinâmica de performance do piloto e se atende de fato às necessidades daquele desafio é um excelente ponto também. Olha, até, Elisa, só complementando uma coisa que eu acho importante, eu não queria deixar de falar para vocês.
a gente está com a cabeça, por todos nós de empresas, seja pública ou privada, né, corporações, a gente ainda tem uma cabeça de ferramental. Isto é, eu estou apostando naquela ferramenta. A minha experiência desenvolvendo POCs com empresas é que a ferramenta começa de um jeito e termina de outro. A POC, as corporações e até o próprio governo ainda estão investindo em ferramentas. Ainda estão colocando debaixo do guarda-chuva do startup o software ou hardware que esteja sendo desenvolvido. E esquecem das pessoas que estão por trás. E aí há uma dicotomia aí no mercado, que é, quando você vai falar de venture capital, quando você vai falar de investidores anjo, e investidores em geral, eles apostam nos founders, na equipe. E a corporate está apostando em ferramentas. E, na minha opinião, essa é a maior fricção que existe hoje no Brasil. Deixa eu tentar explicar isso de uma vez. A gente está mudando uma cabeça inteira, até a forma de pensar. Tem um livro que eu estou lendo que chama The Big Score, que ela narra o início do Vale do Silício. Hoje a gente sabe que não é só um lugar, mas ao mesmo tempo é uma história, mas são histórias bem interessantes. Foi escrito em 1985, antes desse hype inteiro que a gente está vivendo em Silicon Valley aqui. E uma coisa que é muito interessante é, lá, os empreendedores mais arrojados, eles eram recompensados tanto pelo poder público, militar, como contratos privados. Aqui, a gente está esperando, com a POC, a gente quer o sucesso antes do risco. E ao tentar mitigar risco, a gente acaba deixando um freio de mão puxado na inovação do que pode ser feito. Por exemplo, a chance de errar. O medo da corporate de perder dinheiro é tão grande numa aposta dessa, que, vamos começar com a POC, vamos fazer isso. E o founder que está ali, doido para inovar o processo dessa empresa, ele acaba sendo deixado de lado, ele não tem voz. A ferramenta tem voz, mas o founder não tem voz. Aí o que é que acontece? Eu estou falando isso porque logo quando eu comecei a Tracto, eu passei por um processo de aceleração dentro da Abril. Então era editora Abril, Plug and Play. Então eu passava um tempo dentro da Abril. Eu passei 6 meses, quase 6 meses, desculpa, deixa eu ligar aqui a câmera de novo. Eu passei quase 6 meses dentro do prédio da Abril. E a Abril estava passando por uma fase de transformação muito grande. Eles tentaram, com o Rogério Tamazia, Daniel Grossi, sabe, todo mundo ali dentro, o Guilherme Massa ralando para fazer acontecer lá dentro, sendo que eu vi a corporação se desfazendo, todo mundo ali, as pessoas tentando, sendo que estava querendo inverter a ordem de como se realmente faz inovação, que é acreditar nas pessoas e nas ideias primeiro. Então, não é um papo muito de bonzinho nem nada, não. Há como você deixar marcos bem interessante, mas e fazer um processo certinho, mas eu acredito que as corporações têm que começar a acreditar mais nos founders, nas equipes que estão ali, porque, cara, por trás a gente faz um esforço gigantesco para fazer acontecer, muitas vezes vê processos errados e que a gente ajuda a inovação, mas enquanto a gente tiver POC ferramental, na minha opinião, a gente vai continuar tendo esses entraves, seja com poder público, seja com poder privado. A gente vai continuar sendo entraves. Por quê? Eu acabei de passar por isso exatamente agora. Eu consegui juntar o diretor do Sebrae técnico aqui, que é o Vinícius Lages, o prefeito da cidade, que é o JHC. Eles vieram aqui, a gente bateu um papo para a gente dizer assim, olha, como é que a gente transforma Maceió numa cidade do futuro, inovadora e tal. As respostas não estão todas num plano definido, com os KPIs batidos, não é ferramenta. Vamos fazer, velho? Bora. Confio no Paulo, eu sei que o Paulo não vai me passar para trás. Sei. Então, há formas como a gente consegue fazer isso sem precisar ser só confiança, mas eu queria trazer esse ponto mais humano nessas relações corporativas, porque o RH faz um esforço gigantesco, departamento de pessoas, por exemplo, da Ambev, do iFood, para contratar pessoas que pensem, sabe, diferente. Aí, quando você vai para contratar uma startup, que é gente, o software é feito por gente, não tem máquina do outro lado operando, troca-se o conceito e contrata-se ferramenta. Lógico que são os dois, mas esquece o founder. Se o cara tem potencial, se isso aqui pode virar para frente. Aí os americanos, e aí eu tenho que tirar o chapéu para um lado, fazem o acqui-hiring, que eles chamam lá, né? Então, eles estão mais preocupados com a equipe da startup que está inovando dentro da minha empresa. Imagina, um dia que a Tracto crescer, e vai crescer, e a gente virar uma corp e eu for contratar, eu vou olhar no founder, cara. Eu vou pedir para minha equipe olhar o founder. A equipe, o co-founder técnico, dizer, velho, esses caras têm condições, bicho, libera o caixa para essa galera aí,
tem essa verba definida, se perder, perdeu. É assim que a gente faz isso. Então, eu acredito muito que se a gente começar a trazer à frente esse lado, é muito bacana. E no poder público, Felipe, eu acho interessante porque o CID, o Programa de Aceleração do Governo de Minas, ele acelerava o empreendedor, não o negócio. Tanto é que foi no meu CPF, não foi no meu CNPJ, não. O CNPJ a gente nem tinha. Então, foi apelidado de Bolsa Nerd. Então, muitas vezes, a gente está esquecendo o humano nas startups, tá? Então, eu acho que isso, o time. E aí eu acho uma falha gigantesca de pensamento, que era muito bacana se a gente conseguisse sair daqui plantar uma sementinha e dizer, cara, como é que a gente conversa sobre isso dentro de uma corporação, né? E dentro do poder público. Os desafios, aí mais desafio, mas na minha opinião, vai facilitar muito o entendimento de uma POC, de um teste, de uma contratação de startups que muitas vezes são pagas para falhar, para encontrar caminhos que não deram certo. Mas deixou um legado de aprendizado interno que vale muito mais do que aquele dinheiro que foi investido, sabe? Então, essa é a minha visão, tá? Que eu não queria deixar de lado. Eu só vou pegar, desculpa, Elisa, se me permite, pegar esse ponto do Paulo, que eu acho muito, muito importante, porque existe uma situação muito forte no setor público, que é alguns instrumentos hoje em dia, que um dos principais, que muita gente cita, é a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica nada mais é do que um instrumento de compra de soluções altamente inovadoras, baseadas em tecnologia, do qual é reconhecidamente a remuneração sobre esforço e não necessariamente sobre resultado. Ou seja, o resultado se busca, obviamente, porque é um desafio, né? Só que se entende que se houve um esforço ao longo de todo o processo, acompanhado e tal, mas o resultado não foi esperado, é legítimo o esforço ser remunerado justamente nessa linha que o Paulo trouxe. Porque entende-se que quando a gente está discutindo inovações, especialmente inovações, vamos dizer, mais radicais, dos quais não existem soluções previamente definidas no mercado, existe muita incerteza e riscos no processo, naturalmente parte do fluxo. Aí volta lá atrás. A grande questão é, precisamos criar essa operacionalização, porque a lei já está dada já sobre encomenda tecnológica. Inclusive, já se utiliza a encomenda tecnológica no Brasil, ainda não de forma tão pulverizada, até porque são desafios muito técnicos assim. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental do porquê é tão importante ter um olhar, e eu super concordo, menos ferramental, mais na capacidade de entrega dessas pessoas, na resolução de grandes desafios. Eu acho que a partir dessa dinâmica, inclusive o setor público, ele muda o olhar sobre, vamos trazer soluções de TI. Não, vamos trazer pessoas que consigam desenvolver soluções para as pessoas, para a população, por meio de TI. E aí essa dinâmica que eu acho que é o grande passo que a gente está dando agora. Então, só queria fazer esse adendo que eu acho muito interessante. Perfeito, eu acho que não tinha forma melhor de a gente finalizar nosso bate-papo. A inovação, no final das contas, acontece entre as pessoas e não nas pessoas. Então, quanto mais interação aí, maior a potência que a gente tem para inovar. E apesar de a gente trabalhar com tecnologia, é isso, a gente trabalha muito mais com gente, com humano, vamos humanizar esse processo de tecnologia, de inovação aberta. Eu agradeço imensamente a presença dos três aqui, acho que a gente começou com o pé direito, Innovative Experience. Agradeço demais esse bate-papo incrível. Muito obrigada, Marcos, Felipe e Paulo. Tem alguns recadinhos importantes, então, para compartilhar com vocês. O acesso para todas as programações de hoje será feito por meio da nossa plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a equipe do Inovativa por meio da aba de atendimentos, que pode ser encontrada aí no menu acima. E aí, agora, na sequência, a gente tem a programação Papo de Startup. É só vocês clicarem ali no painel superior, selecionem a programação e vocês serão redirecionados. Muito obrigada mais uma vez, Marcos, Felipe e Paulo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Beleza, gente. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão.